A vida é engraçada, não é? Um minuto você está no topo do mundo e no próximo está tudo desmoronando aos seus pés. Mas vamos com calma, essa história começa no brilho caloroso da felicidade. Me chamo Emily, não faz muito tempo, meu maior problema era decidir o que cozinhar para o jantar ou qual filme assistir em uma tarde preguiçosa de domingo. Conheci Jaiminho de uma maneira que você poderia chamar de tradicional, em um churrasco de um amigo em comum. Ele era o cara que virava hambúrgueres e contava histórias, fazendo todos rirem. Lembro-me de pensar, quem é esse cara com esse sorriso fácil e jeito de me olhar como se eu fosse a única ali? Não demorou muito para nos tornarmos um a nós. Emily, você precisa experimentar meu hambúrguer especial, ele disse, me entregando um prato com confiança, o que me fez sorrir. Tem um molho secreto que vai mudar sua vida. Eu ri, revirando os olhos. Mudar minha vida, hein? Isso é um grande feito para um hambúrguer. Mas tenho que admitir que era um hambúrguer muito bom. Talvez não tenha mudado minha vida, mas definitivamente tornou aquele dia memorável. Pouco depois, Jaiminho conheceu minha avó. Ela significava tudo para mim, aquela que me criou quando meus próprios pais não puderam. A forma como ele conversava com ela, com respeito e um pouco de brincadeira, conquistou seu coração em um instante. Eu gosto dele, sussurrou para mim enquanto ele ia pegar um pouco de limonada. Ele é genuíno e tem olhos gentis. Segure firme nesse, Emily. E foi isso que fizemos. Nos casamos em uma pequena cerimônia, apenas família e amigos próximos. A casa para a qual me mudei estava cheia de lembranças, as paredes ecoavam com risadas de um tempo em que meus pais ainda estavam vivos. Jaiminho e eu começamos a preenchê-la com novas memórias, e parecia que a vida estava certa. Engravidei cerca de 1 ano após o casamento, e quando contei a Jaiminho, a expressão em seu rosto foi algo que pensei que lembraria para sempre. Com calor no coração, sua alegria parecia combinar com a minha, enchendo o ambiente até quase transbordar. Vamos ter um bebê, hein? Ele disse, me levantando e girando um pouco. Um filho nosso. Você acredita? Eu sussurrei de volta, eu acredito, porque está acontecendo com você. Dizem que más notícias nunca têm um bom momento. O dia em que perdi minha avó foi um choque frio de realidade, um lembrete de que a vida não é justa. Minha avó era mais do que família, ela era minha confidente, minha torcedora, meu refúgio seguro. Perdê-la foi como estar à deriva no mar sem uma bússola. Lembro-me de estar sentada no sofá, uma xícara de chá ficando fria em minhas mãos, entorpecida. Jaiminho veio até mim, seu rosto uma máscara de preocupação. Hein, fale comigo, ele instigou, com a voz suave. Do que há para falar? Murmurei, olhando para o chá enquanto perdia seu vapor, seu calor, sua vida, um pouco como eu me sentia por dentro. Nós vamos superar isso juntos, você não está sozinha, ele disse, envolvendo um braço em volta dos meus ombros. Mas suas palavras, destinadas a confortar, pareciam distantes, como um rádio tocando suavemente ao fundo, familiar, mas fácil de ignorar. E então, como se eu já não tivesse sido privado o suficiente, nosso bebê se foi antes mesmo que eu pudesse segurá-lo, para dizer o quanto o amava, para prometer o mundo a ele. O aborto foi como um golpe físico, que tirou o ar de mim e me deixou ofegante por respostas, por conforto que não vinha. Jaiminho estava lá, sim, sempre lá, mas de alguma forma não totalmente. Emily, podemos tentar ter outro bebê quando você estiver pronta, ele disse uma noite, enquanto estávamos deitados na escuridão, sua voz vazia da dor que eu sentia. Eu me virei para ele, uma parte de mim desesperada para encontrar o marido que um dia me girou de alegria. Eu não quero outro bebê, Jaiminho. Eu queria esse, o nosso bebê, as palavras foram sussurradas, mas poderiam muito bem ter sido gritos pelo eco no silêncio. Vamos superar isso, ele disse, mas sua garantia soava oca, como uma promessa feita por obrigação em vez de desejo. Eu procurei refúgio na solidão, no silêncio da casa cheia de muitos fantasmas do que poderia ter sido. Os dias se misturaram às noites e eu perdi a noção do tempo, perdi a noção de mim mesma. Jaiminho tentou do seu jeito. Vamos sair, ver pessoas, pode ajudar, ele sugeriu um dia, sua mão repousando levemente nas costas da cadeira em que eu estava encolhida. Eu neguei com a cabeça, meus olhos fixos em uma rachadura na parede, uma imperfeição que não tinha notado antes. Eu não posso encarar o mundo ainda, Jaiminho. O mundo é onde está a dor, Emily, ele pressionou, mas eu mal ouvi.
Como eu poderia dizer a ele que o mundo fora dessas paredes me lembrava de tudo que eu tinha perdido? O funeral foi um borrão, pessoas vieram, disseram coisas, partiram. Eu balancei a cabeça, apertei mãos, aceitei condolências, mas nada penetrou. Eu estava em uma bolha, observando a vida acontecer ao meu redor, uma vida da qual eu não me sentia mais parte. Jaiminho estava lá, é claro, mas sua presença parecia mais uma sombra do que uma fonte de calor. Você é tão forte, Emily, ele disse depois do serviço, sua mão encontrando a minha. Eu queria me afastar, gritar que não era forte, que estava quebrada, mas em vez disso, apenas balancei a cabeça. Qual era o sentido de corrigi-lo? A verdade parecia muito pesada para compartilhar, mesmo com ele. Conforme os dias viraram semanas, senti Jaiminho se distanciando. Talvez ele estivesse cansado de lidar com alguém que parecia ter desistido da vida, talvez ele apenas não soubesse como me ajudar, talvez ele precisasse de uma fuga da tristeza sufocante que havia envolvido nossa casa. Estou aqui para você, hein? Mas você precisa começar a estar aqui também, ele disse uma noite, sua paciência se esgotando. Aqui, ecoei, minha voz mal acima de um sussurro. Eu nem sei mais onde é o aqui, Jaiminho. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo em frustração. Quero dizer que você precisa começar a viver novamente, por você e por mim. Eu olhei para ele então, realmente olhei para ele e vi o cansaço em seus olhos. Eu sabia que ele também estava lutando, à sua maneira. Mas o abismo entre nós havia se tornado muito amplo, muito profundo para ser cruzado apenas com palavras. Foi então que o pensamento insidioso começou a se enraizar, talvez eu estivesse sozinha nisso afinal. Jaiminho estava presente, mas não realmente, não da maneira que eu precisava que ele estivesse. À medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, o abismo entre Jaiminho e eu se alargava. O homem que um dia parecia ser minha âncora estava se tornando cada vez mais como um estranho, chegando tarde em casa e às vezes nem chegando. Isso me corroía, esse sentimento de ele estar se afastando. Lembro-me de uma noite, o relógio passando da meia-noite e o outro lado da cama ainda frio e intocado quando ele finalmente entrou pela porta. Eu não pude mais segurar. Onde você esteve, Jaiminho? Você sabe que horas são? Minha voz estava trêmula, mas firme. Ele parecia cansado, seus olhos evitando os meus. O trabalho tem sido um pesadelo, você sabe como é, sua voz era monótona, quase displicente. Não, eu não sei, retruquei, porque você nunca mais fala comigo sobre isso, você nunca mais fala comigo sobre nada. Ele suspirou profundamente e começou a tirar o casaco. Hein, já passamos por isso. Trabalho é trabalho, é estressante e eu não quero te sobrecarregar com isso. Mas eu quero compartilhar esse fardo, Jaiminho. Eu pensei que era isso que fazíamos, eu disse, minhas palavras se perdendo em um sussurro. Ele pausou e finalmente se sentou na beira da cama, olhando para mim. Eu sei e aprecio isso, mas você já tem bastante em seu prato. Bastante em meu prato? Repeti, incrédula. Quer dizer lidar com a perda e tentar me recompor. Você acha que me ignorar ajuda com isso? Não é isso que estou fazendo, ele protestou, mas mesmo enquanto dizia isso, parecia que nem ele acreditava. Eu te ofereci o divórcio, Jaiminho, lembrei-o, minha voz tremendo um pouco. Eu te disse que você não precisava ficar comigo por piedade ou obrigação. Ele levantou o olhar rapidamente. É isso que você acha? Piedade, obrigação? Havia um lampejo do antigo fogo em sua voz, um vislumbre do homem que eu conhecia. Sim, é assim que parece, admiti. Você está aqui, mas não está comigo, não realmente, e isso dói. Ele passou as mãos pelo cabelo, sinal certo de que estava estressado. Estou tentando, realmente estou, mas não posso simplesmente desligar do trabalho. Tem sido muito difícil. Mas é mais do que o trabalho, não é? Você está distante mesmo quando está aqui, você sempre está com o celular, sempre distraído. Ele não disse nada para isso, apenas olhou para o chão. Tem alguém mais? A pergunta pairou no ar, pesada e assustadora. Não seja ridícula, ele respondeu rapidamente, mas seus olhos contavam uma história diferente. Senti um frio me atravessar. Este não era o homem com quem me casei, aquele que olharia nos meus olhos e me diria a verdade, não importa o quanto fosse difícil.
Eu preciso que você seja honesto comigo, Jaiminho, por favor, implorei, minhas mãos se apertando e soltando no colo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e então disse, não há mais ninguém. É só o trabalho, você precisa acreditar em mim. Eu queria acreditar, oh como eu queria, mas a semente da dúvida havia sido plantada e uma vez que isso acontece, as coisas nunca podem voltar ao que eram. Nas semanas seguintes, observei Jaiminho como um detetive. Notei como seu celular sempre estava virado para baixo, como ele saía do cômodo para atender ligações. Os sinais estavam lá e eu não podia mais ignorá-los. Foi em uma quarta-feira que meu mundo finalmente começou a desmoronar. Atendi a uma ligação de um número que não reconhecia. Alô, é a Emily Silva, a voz era masculina, rouca, e não uma que eu conhecia. Sim, quem está falando? O homem fez uma pausa e então disse, precisamos conversar sobre seu marido. Meu coração afundou. Sobre o quê? Eu acho que você precisa se sentar, senhora Silva. O café era um daqueles lugares inexpressivos, entre uma lavanderia e uma livraria fechada. Parecia um cenário adequado para o que estava por vir. Eu fiquei lá mexendo meu café, cada segundo se estendendo como uma eternidade, até que o homem apareceu. Era um homem grande, com um olhar que não convidava muitas perguntas. Ele sentou-se à minha frente, suas mãos juntas, uma pasta como uma barreira entre nós. Senhora Silva, me desculpe pelo mistério, mas achei melhor conversarmos pessoalmente. Ele começou, sua voz séria. Quem é você? Perguntei, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Ele assentiu como se esperasse a pergunta. Meu nome é Marcelo. Marcelo Santander, e acredito que temos um problema em comum, seu marido Jaiminho. Engoli em seco. O que há com ele? Perguntei. Marcelo abriu a pasta e deslizou uma foto pela mesa. Era Jaiminho com uma mulher que eu nunca tinha visto antes, rindo juntos, muito próximos. Essa é minha esposa, disse Marcelo, batendo na foto. Senti um estranho desapego ao olhar para ela. O que isso tem a ver um com o outro? Perguntei. Eles trabalham juntos e estão tendo um caso, disse ele abruptamente. Levantei o olhar para encontrá-lo. Isso é impossível. Jaiminho nunca faria isso, ele alcançou de volta na pasta e tirou algumas mensagens impressas, colocando-as na minha frente. Essas são só da semana passada. Li cada palavra, cada uma como uma pequena adaga. Havia planos de se encontrarem, apelidos carinhosos e conversas sobre o futuro, um futuro sem mim, sem nós. Por que está me mostrando isso? Perguntei, minha voz uma sombra do que costumava ser. Porque pensei que você deveria saber e porque quero acabar com isso. Pensei que talvez você também quisesse, encarei as evidências, minha mente correndo, mas meu coração já sabia a verdade. Ele me disse que me amava, prometeu que nunca me deixaria. As pessoas mentem, senhora Silva, e são boas nisso, disse Marcelo, sua voz amarga. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ele era tudo o que eu tinha. Marcelo se inclinou para a frente. Você tem uma escolha aqui. Pode fingir que isso nunca aconteceu e seguir com sua vida, ou pode confrontá-lo, fazê-lo encarar o que fez. E você? Perguntei. Ele suspirou, um som pesado e cansado. Vou me divorciar dela. Ela pode ficar com ele se quiser. Eu só quero sair disso. Minhas mãos tremiam enquanto eu reunia os papéis, dobrando-os com cuidado. Eu não sentia. O que vai fazer? Perguntou Marcelo. A resposta até me surpreendeu, vou lutar. Marcelo assentiu. Ótimo. Se precisar de alguma coisa, evidências, apoio, me avise. Obrigada, disse, mas ao me levantar, senti tudo menos gratidão. Minha vida como eu conhecia tinha acabado, e era hora de eu descobrir o que viria a seguir. Naquele dia, o sol estava baixo, um olho brilhante que parecia observar a cena que se desenrolava com indiferença. Eu estava esperando no alpendre quando o carro de Jaiminho chegou. Seu passo estava leve, leve demais para um homem voltando para um casamento que desmoronava. Ele percebeu o olhar no meu rosto ao se aproximar. O que é essa sombra toda? Perguntou casualmente, como se minha carranca fosse apenas mais uma parte de um dia comum. Segurei uma das fotos silenciosamente. Seus olhos se fixaram nela e seu sorriso vacilou, mas só por um segundo.
Ah, isso, ele riu. Vejo que conheceu minha outra mulher. Um riso oco e frio escapou da minha garganta. É só isso que você tem a dizer? Ele cruzou os braços e se apoiou na grade do alpendre. O que quer que eu diga? Que sinto muito, que foi um erro. Porque não foi. Não sinto muito e não foi um erro. Porque, Jaiminho, exigi, minhas mãos apertando a foto tão forte que as bordas se dobraram. Ele riu de novo, um som cruel e sem coração. Você era conveniente, sabe? Uma casa agradável, uma quantia decente de economias, e quando sua avó faleceu, bem, isso foi só a cereja do bolo. Recuei como se tivesse sido atingida. Você acha que a morte da minha avó foi um ganho financeiro? Por que mais eu ficaria? Ele deu de ombros, especialmente depois de, você sabe. Ele pausou, me olhando com crueldade. Eu não tinha visto isso antes, depois do bebê, balancei a cabeça em descrença. E você esperava o quê? Que eu acabasse com a minha vida de tristeza? Isso teria simplificado as coisas, ele zombou. Suas palavras eram como ácido queimando os últimos vestígios da vida que eu pensava conhecer. Você é vil, sibilei. Sempre foi. Sensível demais, estúpido demais para ver o que estava bem na sua frente, ele continuou impiedosamente. Você achou que eu terminaria minha vida? Perguntei, a realidade da sua traição afundando em mim como um peso frio no estômago. Seria um ganha-ganha. Você escaparia da sua vida patética e eu estaria livre com uma boa quantia guardada. Seu sorriso era a coisa mais feia que eu já tinha visto. Não consegui segurar as lágrimas, mas estava condenada se ele iria vê-las cair. E agora, qual é o seu grande plano agora? Perguntou ele, rindo e se aproximando. Agora eu acho que terei que me contentar com o divórcio. Você provavelmente vai me prejudicar nisso, não é? Arrastar tudo, me fazer sofrer. Você não merece rápido e fácil, consegui dizer, minha voz surpreendentemente firme. Sua expressão se azedou. Você é uma mulher feia e estúpida, sabia disso? Não sei o que eu estava pensando em me casar com você, olhei para ele, realmente olhei para ele, e senti algo mudar dentro de mim. O homem que eu amava era um fantasma, uma ficção. No lugar dele, estava um estranho com um coração cheio de veneno. Saia da minha varanda, Jaiminho, disse quietamente. Ele sorriu de lado, dando um passo para trás. Com prazer. Este lugar nunca foi realmente do meu estilo mesmo. O tribunal era um lugar onde pensei que celebraríamos nossas conquistas. Em vez disso, subi os degraus para dissolver a base do meu casamento. Marcelo estava ao meu lado, sua presença um apoio silencioso. Eu tinha os documentos nas mãos, sentindo o peso de cada palavra que testemunhava contra Jaiminho. Marcelo carregava sua própria coleção de evidências condenatórias, um espelho da minha traição. Nossos passos ecoavam no corredor vazio, uma marcha em direção a um veredito que ambos precisávamos. Dentro da sala de audiências, o ar era pesado, carregado com o peso dos julgamentos passados. Jaiminho e sua amante, a esposa de Marcelo, já estavam lá, uma cena de culpa. Senhora Silva, chamou o escrivão. Avancei entregando os papéis que detalhavam cada passo em falso do caso extraconjugal do meu marido. O juiz observou a sala, seu olhar demorando em mim e depois em Marcelo. Você tem evidências para apresentar? Perguntou o juiz, virando-se para Jaiminho e sua corré. Suas respostas foram um murmúrio suave de confissão legal. O juiz levou um tempo revisando as evidências, sua expressão inescrutável. Então finalmente ele falou, sua voz como um martelo que quebrava o último vínculo entre Jaiminho e eu. Diante das evidências incontestadas, estou concedendo a petição de divórcio. A divisão de bens prosseguirá conforme o delineado, e dado as circunstâncias, Sr. Silva, você também pagará restituição. Jaiminho permaneceu de pé, seu rosto cinzento, mas eu não senti nada. Nenhuma vitória, nenhum prazer, apenas o vazio oco de um capítulo encerrado. Marcelo encontrou meu olhar, uma pergunta silenciosa em seus olhos, valeu a pena? Só pude assentir. Não se tratava mais de vencer ou perder, era sobre esclarecer as coisas, sobre recuperar minha dignidade dos destroços que Jaiminho deixou para trás. A porta pesada do tribunal se fechou atrás de mim com um som que parecia final. Marcelo e eu encontramos um canto tranquilo no corredor movimentado do lado de fora.
está feito, disse Marcelo, sua voz misturando alívio e algo mais, talvez tristeza. Eu assenti, a realidade da situação se instalando. Está feito. Eles nem resistiram, não é? Perguntou Marcelo. Não, ele suspirou, olhando para o chão. Eles sabiam que não havia sentido. Pensei em Jaiminho, no amor que pensei que compartilhávamos e como tudo isso tinha sido uma mentira. Você acha que eles estão arrependidos pelo que fizeram ou só lamentam terem sido pegos? Perguntei. O olhar firme de Marcelo encontrou o meu. Isso importa? Eles estão fora das nossas vidas agora, isso é o que conta, ele disse. Soltei um longo suspiro, um que segurava desde o dia em que recebi aquela ligação. Acho que você está certo. Eu não queria que terminasse assim. Ninguém nunca quer, ele disse. Mas você defendeu a si mesma, isso conta muito, continuou. O peso dos papéis na minha bolsa parecia mais leve agora. A justiça, ou algo parecido com isso, tinha sido servida. Não desfazia o passado, mas limpava o caminho para o futuro. Só quero seguir em frente, admiti. E você vai, Marcelo me assegurou. Este é um novo começo para nós dois. Consegui dar um pequeno sorriso. Um novo começo, ecoei. Caminhamos até a saída, a luz das portas se tornando mais brilhante conforme nos aproximávamos. Lá fora, o sol brilhava e o mundo seguia indiferente aos pequenos dramas que se desenrolavam no meio dele. Emily, disse Marcelo quando pisamos na luz do dia, o que vai fazer primeiro? Pensei por um momento. Vou para casa, tomar um longo banho e depois começar a planejar meu futuro, passo a passo, respondi. Isso soa perfeito, ele disse. E se você precisar de um amigo, você sabe onde me encontrar. Olhei para ele, grata por sua amizade inesperada. Obrigada, Marcelo, por tudo. Os dias seguintes ao divórcio foram tranquilos. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas antigas da vovó, a campainha tocou. Hesitei por um momento, meio esperando que o passado estivesse à minha porta, mas era só a Sarah, minha vizinha. Oi, Emily, ela me cumprimentou com um sorriso caloroso, mesmo que um pouco piedoso. Ouvi sobre tudo. Sinto muito. Trouxe uma caçarola, imaginei que você não estaria com vontade de cozinhar. Consegui dar uma pequena risada. Você imaginou certo. Obrigada, Sarah. Nos acomodamos na cozinha, a caçarola aquecendo no forno e enchendo o ambiente com um cheiro caseiro. Então, o que vai fazer agora? Perguntou Sarah, tomando um gole do chá que fiz para nós. Não tenho certeza, admiti. Mas estou pensando em vender a casa. Há muitas lembranças aqui. Preciso de um novo começo. Isso parece uma boa ideia, disse ela. Um lugar novo, novas memórias. Sim, refleti, olhando pela janela da cozinha. Quero viajar também, ver os lugares que a vovó e eu sempre falávamos. Isso é maravilhoso, Emily. É o que você merece, encorajou-me Sarah. Sorri, sentindo um lampejo de empolgação com o pensamento. É, não é? Passei tanto tempo vivendo para outra pessoa, tentando ser o que Jaiminho queria. É hora de viver para mim mesma. Sarah estendeu a mão sobre a mesa, apertando minha mão em um gesto reconfortante. Você é mais forte do que pensa, Emily. E este novo começo é apenas o começo para você, disse, com um aceno de cabeça. O timer do forno apitou, interrompendo nossa conversa. Ao me levantar para pegar a caçarola, senti um senso de encerramento. O capítulo com Jaiminho havia acabado, mas minha história estava longe de terminar. Ao me deixar levar pelo sono, pensei na vovó, em sua força e em seu amor. Ela queria que eu fosse feliz, que fosse cuidada. No final das contas, percebi que a pessoa que precisava cuidar de mim era eu mesma, e com essa realização, soube que não importava para onde fosse ou o que